Iniciamos hoje a nossa apostila de número 5, mais especificamente o seu capítulo 15, que aborda equações modulares e, na sequência, equações exponenciais. Eu vou trazer para você uma bateria de exercícios. Nós já tivemos o estudo dos módulos. Nós não iremos aplicar aqui nenhuma parte teórica dos módulos, muito pelo contrário, iremos resolver exercícios. E eu trouxe uma bateria de exercícios para mostrar para vocês a diversidade de formas de cobrança desse assunto. Vamos lá. Olha o primeiro exercício. A interseção dos gráficos das funções fx e gx, os quais são desenhados no mesmo sistema de coordenadas, determina um polígono. Qual é a área dele? Vamos pensar. Eu tenho duas funções, ele quer que eu faça o gráfico das duas. Veja qual é a figura que se forma delas para depois calcular a área. É uma questão muito bonita. Então, primeiro passo, preste atenção. Eu vou fazer o f de x igual a modo de x, eu vou descobrir que gráfico é esse. Como sugestão, marque 3 pontos que você já faz o gráfico, tá bom? Ó, x, y, eu vou trabalhar com 0, 1, menos 1. E vamos fazer aqui, ó, quando eu fizer aqui, ó, o 0 no módulo vai dar 0, módulo de 1 é 1, e o módulo de menos 1 é 1 também. Faça a mesma coisa, olha os pontos que você tem, 0, 0, 1, 1, menos 1 e 1. Faça a mesma coisa com a função g de x, ela é o quê? 1 menos módulo de x. Quando tem um sinal na frente do módulo, essa função vai ser invertida, a posição dela é de cima para baixo. Mas eu não sei de quais são os pontos. O que é que eu tenho que fazer? Faça o que eu acabei de fazer. Monte 3 pontos e trabalhe para descobrir quais são as suas imagens. Ó, de preferência, trabalhe com pontos pequenos, ó, 0, 1 e menos 1. Aqui eu vou ter que montar, porque vai ficar ruim de calcular. Eu vou fazer aqui, ó, 1 menos 0 vai dar 1. 1 menos módulo de 1, 1 menos 1 vai dar 0. Menos 1 menos... desculpe, vai ficar 1 menos a da função lá, não é menos aqui não, tá? Esse aqui vai ficar 1 menos módulo de menos 1. Quanto é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é 1. Quando você fizer 1 menos 1, dá 0. Então, os pontos que você tem aqui, 0, 1, 1, 0, menos 1 e 0. Bem, eu já sei os pontos. O que é que eu tenho que fazer agora? Sugestão que eu lhe dou, meu querido amigo, é você construir o gráfico. O que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico aqui, ó. Para quê? Você vai fazer um gráfico para poder marcar todo mundo. Vou tentar fazer um gráfico aqui, eu estou sem régua. Eu acho que eu fui bem, né? Aqui o Y. Vamos fazer o X aqui. Vamos marcar aqui o eixo horizontal. Fazendo o plano cartesiano correspondente a ele. Porque a gente fica... Não, ficou muito torto. Parece que está com algum problema de coordenação, mas não é isso. É para poder ficar um gráfico mais bonitinho, né? Vamos lá, acho que tá bom. Melhor do que isso eu não consigo fazer, não. Vou marcar aqui para vocês os pontos 0, 1, menos 1. Aqui para cima eu vou marcar o número 1, aqui para baixo o menos 1. Porque são esses os pontos que foram citados ali. Então vamos marcar aqui. Vamos lá primeiro fazer o gráfico da função f. 0, 0 seria aqui. 1, 1 seria aqui. E menos 1, 1 seria aqui. Olha a função. Vou ligar os 3 pontos aqui. Esse gráfico é da função fx. Agora, eu vou fazer a da função g. Primeiro ponto aqui, eu marquei esses 3. Ó. Primeiro ponto que eu tenho aqui é 0, 1. Então é bem aqui. 1, 0 é aqui. Em cima do 1. Menos 1, 0. Em cima do menos 1. Olha o gráfico do função g, ó. Vanks, qual foi a figura geométrica que formou? Foi essa daqui, amigos, ó. Formou um quadrado, ó. Ele tá assim, ó. Cuidado para não achar, porque você está precisando da área, né?
É. Quanto é que é a área de um quadrado? L ao quadrado. Cuidado para não achar que o lado desse quadrado é 1. Não é. 1, meus amigos, é daqui para cá, ó. É do 0 aqui para cima. É aqui, ó. Isso aqui equivale 1. Mas esse pedaço aqui não é o lado do quadrado. Sabe qual é o nome disso aqui? Sabe, né? Isso aqui é a diagonal. Quando eu traço uma reta que vai de um vértice a outro, isso aqui é diagonal. Antes, o que é que eu tinha que saber? Você tinha que saber que a diagonal de um quadrado é dado por L ao quadrado. Se você não soubesse isso, você não responderia essa questão. Olha que questão linda. O lado, eu não sei quanto que é. Eu preciso descobrir para calcular a área. Ó. Esse aqui que você quer. Bom, se a diagonal é L ao quadrado, e essa diagonal vale 1, porque eu vi aqui, ó, aqui para cá vale 1. 1 igual, qual é a fórmula que a gente usa? L raiz de 2. L ao quadrado é área, diagonal é L raiz de 2. Você vai fazer assim, ó, 1 igual a L raiz de 2. L raiz de 2 é a fórmula da diagonal do quadrado. Você vai passar esse raiz de 2 dividindo. Está aqui o seu lado, ó. Seu lado é isso aqui, 1 sobre raiz de 2. E aí o que você vai fazer? Calcular a área. Como é que se faz a área? L ao quadrado. Você vai fazer 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Pronto. Como é que você vai fazer isso, Vanks? Bom, o lado é 1 sobre raiz de 2. Eu vou fazer elevado ao quadrado, não é? Se eu tivesse racionalizado, isso aqui ia ficar raiz de 2 sobre 2. Não ia ter problema nenhum, ia dar do mesmo jeito. Como é que vai ficar isso aqui? 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 2 ao quadrado elimina a raiz. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Então, a área que está aqui, 0,5. 0,5 é a letra C na questão. Olha que questão lindíssima que eu trouxe para você. Vamos na questão de número 2. Um professor de matemática aplicada enviou a seguinte mensagem ao seu melhor aluno, um estudante chamado Nicéforo, que gostava muito de desenhar e traçar gráficos. Prezado Nicéforo, isso aqui é a carta. Estive analisando cuidadosamente aquele problema de matemática e percebi que ele é regido por uma função pulso unitário, definida por, ó, a função, ó. Por favor, usando os seus conhecimentos, o gráfico dessa função, faça o gráfico, né? E mande para mim. Assinado Euclides Arquimedes. Ó, o Arquimedes era o professor, que maravilha. Arquimedes era o professor e pediu para o Nicéforo para construir o gráfico dessa função. Bom, meus amigos, para construir um gráfico, está ali os 5 gráficos aqui na alternativa, eu preciso primeiro fazer o seguinte, ó. Eu vou construir aqui alguns pontos. Como eu vou trabalhar com com duas expressões, eu vou colocar um pouquinho mais de pontos, tá? Você fazer como, Vanks? Eu vou fazer x e y, eu vou usar os menores possíveis, ó, 0. Os menores possíveis que eu posso usar são 0, 1, menos 1, 2, menos 2. Pronto, isso aqui já é o suficiente para eu trabalhar. O que ele diz lá? Preste atenção, você vai ter que fazer o módulo. Ele diz o seguinte, ó, se o módulo de x for menor ou igual a 1, você coloca 1 na resposta. Se o módulo de x for maior do que 1, você coloca 0. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Módulo de 0 é quanto? 0. Módulo de 1, 1. Módulo de menos 1, 1. Módulo de 2, 2. Módulo de menos 2, 2. Não é assim? Beleza. Só que você não vai marcar esses pontos. Ele diz o seguinte, ó, a imagem, que é o f de x, vai ser quem? Quem for menor ou igual a 1, você coloca 1. Ó, 1, 1, 1. Essa galera aqui, ó, esses dois, são maiores do que 1. Aí você vai colocar o que para eles? 0. Ah, que legal. A imagem do 0 é 1, a imagem do 1 é 1, do menos 1 é 1. E do 2 e do menos 2 é 0. Sim. O que você vai fazer agora? Você vai procurar um gráfico que tem essas imagens. Vamos lá, ó. O 0 com 1. Eu vou fazer o gráfico, ao invés de ir diretão, eu vou construir o gráfico para você. Tá bom? Eu vou construir o gráfico. Eu vou trazer essa informação aqui para cima, porque senão, se eu for direto na resposta, você vai ficar com dúvida. Eu vou construir o gráfico para você. Eu vou apagar essa informação que eu transcrevi lá para cima
e vou usar esse espaço aqui de baixo para eu construir o gráfico junto contigo. Porque senão a gente, na alternativa, a gente é induzido ao erro. Quais são os números que você usou? 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Não foi assim? Vamos lá. Qual a imagem do 0? 1. 0 é 1. A imagem do 1 é 1 também. A imagem do menos 1 é 1 também. Ligando essa galera, eu já poderia olhar para as alternativas e já matava a resposta, né? Não matava. Tirava, eliminava o A, eliminava B, eliminava C. Sobrava essas duas que poderiam ser minhas respostas. Vamos ver o restante agora. Qual a imagem do 2? 0. E do menos 2 também. Observe o seguinte, esse gráfico ele é contínuo. Aqui embaixo, preste atenção, aqui embaixo, onde tem o 1, o intervalo é aberto. Por quê? Porque você já tem a imagem dele lá em cima. Aqui também, o intervalo é o quê? Aberto, porque você já tem a imagem dele lá em cima. Então aqui, essa galera aqui embaixo, o gráfico seria isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. E continuava. Assim como aqui em cima. Então, o gráfico que vai se apresentar desta maneira é o gráfico da letra D ou da letra E? O da letra D, amigos, ó. Tá vendo aqui, ó? Fechadinho, aberto, continua em cima do eixo. Resposta aqui, que o Nicéforo ia mandar para o Arquimedes, o gráfico seria o da letra D. Questão de número 3, temos mais uma situação interessante. Num supermercado, um cartaz anuncia a seguinte promoção. Frango congelado, R$1 o quilo. Na compra igual acima 5 kg e abaixo de 10, você tem 10% de desconto. Ó, até 5 kg, você tem desconto? Sem desconto. De 5 a 10 kg, você tem um desconto de 10%. Acima de 10 kg, o seu desconto é maior ainda, 15%. Ele quer um gráfico que represente isso, amigos. Então, o que é que acontece aqui? Os preços, à medida que você tem maior quantidade de compra, eles vão diminuir, mas são funções de primeiro grau. Então, vamos pensar aqui. Esse gráfico aqui vai ter que ser uma reta, esse gráfico aqui também é uma reta, esse gráfico aqui também é uma reta. Porém, o que é que acontece? As retas devem ser em gráficos colocando valores menores. Então, o gráfico tem que ser um gráfico menor do que o anterior. Então, vamos pensar aqui. Olha as alternativas. A letra A está arriscada aqui. Você tem o 5 aqui até aqui, ó. Tá vendo? Intervalo aberto, fecha no 5. Aí ele é cobrado um pouquinho menos. Aberto, fechado aqui embaixo, cobrado um pouquinho menos. Você consegue visualizar que esses três gráficos de 0 a 5, e ele está em reta, 5 a 10 também, de 10 a 20, que vai continuar. E que diminuiu o preço de 5 a 10, consegue visualizar? Vou apagar para você ver. Você viu que diminuiu aqui? E depois diminuiu mais ainda de 10 para frente? Pois é. Por quê? Porque os descontos vão ser maiores. Ó. Sem desconto, depois desconto de 10, depois de 15. Então, para mim, a resposta já de cara o gráfico da letra A. Entre 0 e 5 um valor, entre 5 e 10 um valor um pouco menos, de 10 para frente um valor menor ainda. Resposta, letra A, na questão 3. Já na questão de número 4, o texto é gigante, a questão foi do Exame Nacional de Ensino Médio, mas ela não é uma questão assustadora, ela é uma questão lindíssima, que você vai fazer junto comigo aqui. Vamos entender esse raciocínio. Os medicamentos, imediatamente após a ingestão, isso aqui para que os alunos que querem fazer medicina já tenham uma noção, começam a ser metabolizados, o que faz com que sua concentração no sangue diminua gradualmente, no processo denominado decaimento. Denomina-se meia-vida de uma substância o tempo necessário para que o teor dessa substância no sangue se reduza à metade. Considere a situação que o médico prescreveu 800 mg de dosagem para tomar, cuja meia-vida é 6 horas, com recomendação de tomar um comprimido a cada 12 horas durante 3 dias. Vamos entender o que é isso. O que é essa tal de meia-vida? É assim, pessoal, olha.
Você tem um remédio lá, a primeira dose você tomou, tem 100% no seu sangue. Quando passar 6 horas, olha aqui, ó, após 6 horas, quanto você vai ter? 50%. 6 horas depois, 25%. Ah, que legal. A cada 6 horas, na minha corrente sanguínea, eu vou ter a metade da dose. Isso. Quanto ele começou lá com a dose? Com 800 miligramas. Olha só para você entender. Ó. Com 800 miligramas. Depois de 6 horas, após 6 horas, você vai ter na corrente sanguínea 400 miligramas. Passado mais 6 horas, cai para 200 miligramas. Mais 6 horas, 100 miligramas. Entendeu o raciocínio? O decaimento é você passar um tempo e essa quantidade que você tem desta amostra reduzir pela metade. Bom, o médico mandou ele tomar 800 miligramas a cada 12 horas. Aí, olha o que é que o paciente falou para ele. Apressar, aí sim, ó, e diz o seguinte, cuidado que você tem uma superdosagem, se você tomar acima de 1.500 miligramas, você vai ter intoxicação. Se você tiver mais de 1.520 miligramas no seu sangue, você vai ficar intoxicado. Apressado em recuperar-se, a tempo de ir a uma festa, olha só, o paciente sugeriu ao médico que mudasse a prescrição para 6 horas. Não adianta, porque se você ficar antecipando esse tempo, você vai ter uma superdosagem no seu organismo. O médico contra-argumentou informando ao paciente que caso antecipasse as doses, ele ia ter o risco de ficar intoxicado. A pergunta é, em quanto tempo? Eu reputo, essa aqui é uma das questões mais bonitas que eu já fiz com você em matéria de questões envolvendo situações exponenciais ou modulares. Vamos pensar. Pensa comigo aqui. Aqui é a questão do Enem. Qual era a dose que o camarada tinha que tomar? 800 miligramas. Então vamos ver aqui do jeito que o paciente queria fazer. Primeira dose, tomou quanto? 800 miligramas. Eu vou chamar isso aqui de 0 hora, tá? Porque não passou nada ainda. Quando passar 6 horas, vamos raciocinar. Quanto vai restar? 400 miligramas. Concorda comigo, né? Metade de 800 é 400. Ele vai tomar a segunda dose de 800 miligramas 6 horas depois. Raciocínio. Quanto você tinha no seu corpo? Tinha 400. Então, ó, 800 mais as 400 que estavam sobrando, no seu corpo vai ter 1.200 miligramas. Você vai ficar intoxicado? Não. Quando é que você fica intoxicado? A intoxicação é quando ficar acima de 1.520. Beleza. Passado 6 horas, olha o decaimento, olha a minha vida aqui. Passado 6 horas, quanto você vai ter? Você não tinha 1.200? Após 6 horas, você vai ficar com quanto? Com 600. Vamos tomar a terceira dose. A terceira dose, você vai ingerir mais 800 miligramas às 12 horas. Tá. Quanto vai ficar agora? Você tinha quanto? Você tinha 800. Não, você tomou 800 da dose. No seu corpo, você tinha quanto? Você tinha 600. Quanto você vai ter desse medicamento na corrente sanguínea? 1.400. Você vai ficar intoxicado? Não. Você fica intoxicado após 1.520. Você, nesse momento, tem 1.400 miligramas. Vai passar mais 6 horas. Quando passar 6 horas dessa terceira dose, vai sobrar quanto para você? Metade de 1.400? 700. Vanks, que linda essa questão. Vamos tomar a quarta dose. Você está tomando de 6 horas, tá? Essa quarta dose, ó, 0 horas, 6 horas, 12 horas, aqui vai ser quantas horas? 18. Quanto você tinha no corpo? Vanks, eu tinha 700. Tomou mais 800. Você não intoxicou ainda não, mas chegou bem pertinho. Sabe por quê? Você está com 1.500. Você bateu a porta de uma intoxicação. Quando é que fica intoxicado? Com 1.520. Então, após 6 horas, você vai estar com quanto? Após 6 horas, metade de 1.500? 750. Você, teimoso, vai tomar a quinta dose. Quando você tomar a quinta dose, são quantos miligramas? 800. Quanto você tinha no seu corpo? 750. 800 somado com 750 vai dar 1.550 miligramas. Você intoxicou? Sim, você está intoxicado.
Por quê? Porque esse número é maior do que 1520. A quinta dose foi em que horário? Após 24 horas. Pô, 6, 12, 18, a próxima é 24. Então, quando é que você vai estar intoxicado, seu teimoso? Para querer ir para uma festa, querer tomar remédio um tempo menor do que o previsto? Após 24 horas. Falei para você que eu tinha trazido questões maravilhosas? Essa questão de número 5, eu vou me reservar o direito de não fazer a leitura dela. Quem quiser fazer a leitura depois pode fazê-la. Aqui a gente tem uma questão que pergunta a respeito de algarismos significativos. Quantos algarismos significativos você tem e quantos algarismos duvidosos? Esse texto explica o que é que significa isso e eu vou mostrar para vocês. Algarismos significativos, amigos, são aqueles algarismos que quando eu escrevo na potência de base 10, ele está diante da potência. Por exemplo, ó, presta atenção. 7,8 vezes 10 a 20. Quem seriam os significativos? O 7 e o 8. Pronto. Algarismos significativos nas formas exponenciais, nas formas de potência de base 10, são os números ou algarismos que antecedem a potência de base 10. Antecede a potência. Antecede potência 10. E os duvidosos? Duvidosos são aqueles algarismos que você pega na última posição, e que não influencia no cálculo. Na última posição, e ele é irrelevante. Não altera em nada. Por exemplo, ó, deixa eu te falar aqui. 5,03 vezes 10 elevado a 78. Deixa eu te perguntar uma coisa. Este 3, lá na última posição, com 78 casas, vai influenciar alguma coisa? Não, ele é irrelevante. Então, esse 3 aqui seria um algarismo duvidoso. Pronto. Esse texto gigante que o autor traz para nós, depois você quiser ler, eu vou disponibilizar, que eu vou mandar essa aula para você, seria um algarismo duvidoso. Aí ele faz o seguinte, a pergunta do exercício. Considere o número 6,02 vezes 10 a 23. Vanks, meu professor de química já me ensinou esse número. Foi mesmo? Foi. 6,02 vezes 10 a 23 tem um nome. Isso aqui é um nome chamado Avogadro, constante de Avogadro. Lá de estequiometria, de cálculo estequiométrico, a gente usa muito esse número. Vamos ver aqui, quem são os significativos? Significativos seriam quem? Significativos são aqueles que estão onde? Que estão antes da potência. O 6, o 0 e o 2. Então, quantos significativos você tem? 3. Duvidosos. Meu amigo, 6,02 vezes 10 a 23. Quando você jogar 23 casos, o que é que vai acontecer com esse 2? Ele se torna irrelevante na contagem. Duvidosos. O 2 é duvidoso. Então, seria 1. Então, quantos algarismos significativos você tem? 3. Quantos duvidosos? 1. Pronto, só isso. E para fechar essa nossa sequência, eu que trouxe para vocês uma questão para a gente relembrar as nossas montagens de matéria de números múltiplos e submúltiplos das bases 10. Referência para nós é aqui, ó, grama, metro, etc, tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? A referência para nós é o 1. O 1 se escreve 10 elevado a 0. Quando você sobe, para você conseguir os múltiplos, você vai fazendo divisões. Cada casa divide por 10. Quando você desce, você vai fazendo multiplicações. Cada casa você multiplica por 10. Então, você pega, por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Pega o metro. Vamos pegar o metro bem aqui. Milímetro, de metro para milímetro, quantas casas? 1, 2, 3. Ó, metro está aqui, né? Quantas casas? 1, 2, 3. Então, ficaria 10 a terceira. Ah, entendi. 1 metro são 1000 milímetros. Isso. E 1 milímetro? 1 dividido por 1000. Porque na divisão, para você trabalhar para os múltiplos, você subir. E na descida, quando você vai em direção ao submúltiplo, você multiplica, porque os de cima são maiores. Quais são os principais? Deca, 10 elevado a 1. Hecto, 10 elevado a 2. Quilo, 10 a terceira. Mega,
10 a sexta, giga, 10 a nona e tera, 10 elevado a 12. Deci, 10 elevado a menos 1. Centi, 10 a menos 2. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Eu trouxe o fento, que é pouco usual, mas eu trouxe 10 a menos 15. Aí ele pede para você analisar as alternativas. Veja lá, um deca em relação ao centi. Vamos lá. Deca indo para o centi. Vamos para o deci. Vamos pensar. Eu vou apagar esses risquinhos e vou te mostrar um por um aqui. Eu faço e mostro. Deca para o deci. Você está subindo ou descendo? Estou descendo. Quantas casas? 2. Pronto. Então, é 10 ao quadrado. E ele colocou quanto aqui? 10 a menos 2. Então, isso aqui é falso. Letra B. Você está indo para onde? Mili para centi. Mili para centi. Milímetro para centímetro, por exemplo. Eu vou apagar e te mostrar o que está acontecendo. De mili para centi eu estou subindo. Então é vezes. Quantas casas aqui? Só uma, Vanks. Então é 10 elevado a 1. Como é que está aqui? Ele colocou aqui. Eu estou subindo, Vanks. É divisão. Isso. Perdão. Aqui tem que colocar o sinalzinho de menos. Porque está dividindo, tá? Aqui foi vezes. Aqui foi dividindo. Nas divisões você coloca o sinalzinho de menos no expoente. Então, esse aqui não serve, porque aqui está com expoente positivo. Vamos para a letra C? Quem é a letra C? Quilo. Indo para onde? Para hecto. Eu vou apagar aqui. Quilo para hecto, você desceu. Então, é vezes. Quantas casas? Uma. 10 elevado a 1. Então, o quilo é 10 hecto. Tá certo isso aqui? Está. Resposta, letra C, na questão número 6. Com isso, nós trouxemos para você uma sequência de exercícios, lembrando a utilização das equações modulares, fazendo uma abordagem inicial também das funções exponenciais, e no nosso encontro de amanhã, nas nossas aulas de amanhã, iremos efetuar a resolução de todas as questões que estão na sua apostila, nos capítulos de número 15 e 16. Estou aqui à sua disposição para você sanar quaisquer dúvidas.